Sim. Então, a gente, com muita alegria, né, em nome do Grupo GECAL, do professor Kleber Aparecido da Silva, professor Rafael Bittencourt, a gente dá as boas-vindas a todos vocês nessa manhã. Essa roda de conversa, ela é voltada para os alunos da graduação, pós-graduação, dos programas de letras e dos programas de relações internacionais. E nós estamos nos reunindo durante esse mês de novembro, recebendo os colegas pesquisadores e professores reconhecidos aqui no Brasil e internacionalmente, para tratar de assuntos referentes a relações internacionais, as questões de decolonialidades, de questões críticas que às vezes trazem temas que são para nós muito caros, né? O nosso evento, ele se divide na seguinte dinâmica. Nós teremos 2 horas, né, para a gente interagir. Eu tenho 5 minutos para apresentar para vocês como é que se dá essa questão aqui. Nós temos de 10 a 15 minutos, no caso de 30 a 45 minutos, para o professor Rafael fazer a sua exposição oral, tá? 20 minutos de conversa entre ele e o professor Kleber, que é o nosso anfitrião, e 30 minutos para interação. Durante esses minutos de apresentação e minutos de interação entre o convidado e o anfitrião, a audiência ela pode ir elaborando as suas questões ou mesmo se manifestando por meio do chat o desejo de abrir as câmeras, abrir o microfone e conversar com o nosso convidado, sendo que a intenção, de fato, é que vocês possam conversar, fazer um diálogo com o nosso convidado a partir das questões e dos temas que ele vai tratar aqui. E aí, ao final, nós temos de 5 a 10 minutos para as considerações finais, para a fotografia, para nos despedirmos e para fazer o comercial do nosso próximo evento. E agora com vocês, o professor Kleber Aparecido. Bom, bom dia a todos vocês. Eu queria cumprimentar de uma forma muito carinhosa nosso querido amigo Rafael Bittencourt, saudar de uma forma muito carinhosa também, em nome do professor Alejandro, todos os professores do curso de Relações Internacionais que estão aqui presentes. Eu queria, em nome do ICDU, que é me orientando de mestrado, saudar todos os alunos de mestrado e de graduação em Relações Internacionais da UNB. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um imenso prazer recebê-los virtualmente na Universidade de Brasília. Estou convicto que a gente vai ter uma ótima manhã com o professor Rafael Bittencourt. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar os slides aqui. Vamos ver se vai dar certo. Estava tudo certinho, tomara que que dê certo agora. Então, eu queria, para vocês, está aparecendo, os slides? Tá No aparecendo. mês... Tá ótimo, então. Perfeito, Rafael. No mês de novembro, nós iniciamos o mês de novembro com uma iniciativa com a professora Karine de Souza Silva, da UFSC e do CNPq. Foi uma discussão, né, Leide, bem interessante, né, Alejandro, acerca de relações internacionais e raça, um texto que ela publicou na revista do Senado. E hoje nós vamos ter a oportunidade singular de aprender com o professor Rafael Bittencourt, que eu infelizmente ainda não tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Espero conhecê-lo pessoalmente na UFG, ou na UNB, ou em Minas Gerais, onde eu estou agora nesse momento, aqui em São João del Rei, já que ele é mineiro. Eu falei, eu vou lá para Minas para conduzir a nossa live em Minas Gerais. O professor Rafael Bittencourt vou fazer um agradecimento especial ao nosso grupo de pesquisa, o GECAL, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, que é uma parceria nossa da UNB com o CNPq, e o nosso canal no YouTube do Proformação, que é uma iniciativa da Universidade de York, no Canadá, e com a professora Kátia Martins.
Eu queria destacar que essa iniciativa também faz parte do LACRE, o Laboratório Afrocentrado de Relações Internacionais, e agora, em breve, a gente está criando na Universidade de Brasília o nosso núcleo, que é o Núcleo de Pesquisas e Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais, onde nós vamos tentar articular ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação em relações internacionais, mas com foco em raça, gênero, sexualidade e outras interseccionalidades. Eu queria agradecer muito ao professor Rafael Bittencourt por ter aceito o convite para estar conosco nessa manhã. O professor Rafael Bittencourt, juntamente com o doutorando Luciano Rodrigues Castro, organizou em 2023, né, Rafael, um dossiê belíssimo, belíssimo dossiê chamado Racismos e Antirracismos para as Relações Internacionais, que eu considero, viu, Rafael, um dossiê seminal na nossa área. A apresentação que vocês fizeram, né, do dossiê eu achei primorosa, quando vocês fazem todo aquele histórico da questão de raça nos diferentes continentes, e até chegar no contexto brasileiro, com as leis que foram projetadas, o retrospecto dessa questão de raça em relações internacionais. E depois acho que o Rafael vai falar um pouquinho mais, de uma forma bem mais. O Rafael fala com propriedade sobre esse tema. E também nós vamos receber o professor Luciano Rodrigues Castro, viu, Rafael? Ele vai vir presencialmente em Brasília na última semana de janeiro. Então, a nossa ideia é começar hoje vamos chamar um café com pão de queijo com o Rafael, já que é mineiro, e depois com o Luciano a gente faz um arroz com piqui, já que a gente vai ter essa acepção, né, totalmente metafórica, né, de Goiânia, de Goiás. Então, eu coloquei para vocês aí justamente o dossiê que o professor Rafael organizou com o professor Luciano. Essa leitura, viu, Rafael? Nós, da disciplina de graduação e pós-graduação, nós já lemos o seu dossiê inteiro, né? Seu dossiê inteiro, e hoje os alunos são preparados para interagir com você acerca do dossiê que você gentilmente nos brindou na academia. Então, vou fazer uma apresentação do professor Rafael. O professor Rafael, ele é professor na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás. É um mineiro goiano, ou um goiano mineiro, mas ele nasceu em Minas Gerais, mas está residindo em Goiás. Ele é bacharel, mestre e doutor em Relações Internacionais pela PUC Minas, que é uma referência no campo de Relações Internacionais do Brasil. Ele estudou Cooperação, Desenvolvimento Internacional e Direitos Humanos na Universidade de Bolonha. Ele é coordenador, né, do Grupo de Estudos Pós-Coloniais e pesquisador permanente do Núcleo de Estudos Globais. Além disso, o professor Rafael é um grande ativista, né, Rafael? Tem trabalhado de uma forma muito engajada em vários coletivos, tais como o Coletivo Negro de Relações Internacionais, o Grupo de Relações Internacionais do Atlântico Sul, o Núcleo de Estudos das Colonialidades, o Grupo de Política Global, de Povos Indígenas, né, da Rede de Abordagens Críticas ao Desenvolvimento. Também está na ABPN, onde eu faço parte também, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E agora, viu, Rafael, se você me permitir, eu quero colaborar um pouquinho com a ABRE, né, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, e com a ISA também, a Associação de Estudos Internacionais. Se você achar que eu posso colaborar de alguma forma com as questões de raça, gênero, sexualidade e outras interseccionalidades, eu estou inteira disposição para colaborar com vocês. Além disso, o professor Rafael foi professor na Faculdade de Direito e também Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados e do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais. Ele lecionou como convidado nas universidades do Brasil, na Alemanha, na Inglaterra e na Índia. Ele realizou pesquisas do campo no Equador e na Bolívia e apresentou vários, né, Rafael, vi pelo seu Lattes, vários resultados de pesquisa em eventos internacionais do Brasil, Colômbia, Equador, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Então, eu passo a palavra, sem mais demora, ao nosso ilustre convidado, professor Rafael Bittencourt. Rafael, sinta-se à vontade em nosso meio. A Universidade de Brasília, a partir de hoje, dia 6 de novembro de 2024, é a sua universidade também, né? Então, considere a nossa universidade como a sua casa. E nós estamos aqui para aprender contigo. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito produtiva. E eu queria saudar de uma forma muito carinhosa todos os colegas que estão aqui presentes, então. Weber, muitíssimo obrigado, viu, pelo convite, pela apresentação, pelo carinho, né?
Uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente, né? Como que quando a gente trabalha com esse olhar atento a essas questões étnico-raciais, a gente não está simplesmente trabalhando a partir de um recorte temático, teórico, específico, mas a partir também de uma outra lógica de afetos, de relacionamento, né? Então, não é simplesmente, eu trabalho com um tema, né, dentro das relações internacionais. Não, eu trabalho com um tema, com pessoas muito especiais, onde a gente, né, se conecta de uma forma muito única, né? Então, prazer estar te conhecendo hoje, né? Conhecendo o professor Alejandro, né? Seus orientandos, alunos, né? Cumprimento a todos. E estou muito feliz, né, de estar aqui hoje. Achei super interessante essa proposta, né? Dessas rodas de conversas. Não estive presente na chamada com a professora Karine, mas fiz questão de assistir, né? Karine tem sido uma grande amiga e inspiração para mim, né? Nessa nessa agenda de pesquisa, nesse processo de luta, de ativismo, né? E hoje, então, né, a ideia é falar um pouco sobre esse trabalho, né, que foi construído, né, junto com o Luciano, né, que foi publicado na revista Monções. E, e aí, um pouco, vou projetar aqui a tela. Vocês podem me falar se já está disponível? Se já aparece? Apareceu? Sim. Ok. E aí, a ideia hoje é um pouco comentar, né, sobre esse dossiê, né, que tá, essa tela é a tela do site da Monções, né, então a gente fez um dossiê que a chamada, se eu não me engano, ela abre no final de 22, e aí o período ali de revisões, né, foi ao longo do ano de 2023, mas avançou um pouco também para 2024, né. Eu acho que isso é uma realidade de muitos ambientes, né? A dificuldade de conseguir pareceristas, né? De conseguir respostas dentro dos tempos que as revistas nos pedem. Então, foi um desafio nesse sentido, mas que no final deu tudo certo, né? E, e é um dossiê que recebeu uma quantidade muito grande de artigos, né? Acho que essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Quando a gente fala sobre questões raciais nas relações internacionais, a gente está falando de um tema que é sempre posto como algo periférico, né? Ou algo emergente, algo novo, e a gente recebeu uma quantidade muito grande de pareceres, não, desculpa, de artigos, né? De propostas, o que nos fez ali, do dia para o outro, precisar de pelo menos 40 especialistas, né? Para fazerem os pareceres, né? Pensando que a gente também evita, né, mandar mais de um artigo, né, para a mesma pessoa. Então, imagina o desafio, né? Já tem essa sensação de sermos poucos, né? E aí, de repente, você ainda precisa de 40, mais de 40, e ainda observando uma questão das titularidades, né? Porque é uma revisão por pares, então tem que ter ali um nível de formação equivalente, né? Então, muitos artigos de doutores, né? Só deveriam ser corrigidos por doutores, né? Então fica ainda mais restrito, mais difícil, mas deu certo, né? Foi um trabalho muito bom, né? Gostei muito de trabalhar com o Luciano. Luciano também foi meu estagiário docente nas relações internacionais, né, tanto na disciplina de teoria das relações internacionais quanto na disciplina de cooperação internacional. E daí a gente chegou nessa seleção de alguns textos, né, se não me engano são 11, e que eles vão transitando por diversos temas, né? Então também tem essa segunda questão que eu queria destacar, né? Como que a gente fala de relações internacionais e raça, num primeiro momento, parecendo que isso é um tema, e na verdade você descobre que isso é uma questão transversal e que pode ser mobilizada, né, a questão da raça e do racismo, assim como do antirracismo, em diversas áreas possíveis, né, diversas possibilidades. Então, assim, só comentando rapidamente, né, alguns dos artigos, não vou falar de todos aqui, mas uma atenção muito grande para fazer uma releitura sobre as práticas inspiradas no liberalismo
e os pensamentos, né, conceitos e teorias inspiradas no marco liberal, que foram revisadas de formas diferentes, né? Então a gente tem aqui o trabalho do Gustavo Bezerra que vai nesse sentido, o trabalho do Nicolas Cândido, é, depois pensando de uma forma aplicada, né, numa agenda de desenvolvimento, a gente tem o trabalho do Thiago Guerri junto com a Maria Vitória Romero e Natália Gonçalves, trazendo a questão racial para a Agenda 2030 de desenvolvimento, né? É, o trabalho da Kelly Meira, acho que vai nesse sentido também, né, de repensar essa relação entre liberalismo e práticas de libertação a partir dos negros, né? E aí a gente tem a Revolução Haitiana aqui como uma experiência muito concreta, né, disso. É, e daí a gente também vai ter a possibilidade de observar esse movimento em lugares diferentes, né? Então, pensando a partir do Haiti, esse trabalho da Kelly, mas também pensando a partir da República Democrática do Congo, né, o trabalho da Lúcia Bueno e do Basilele Malumalu, sobre as práticas econômicas próprias, né, de outros territórios, né, como as Bali Quilemba, que eles trabalham nesse texto. Ou então, mais para frente, a gente vai ter um artigo da Júlia Francisco e Bibiana Florio sobre mulheres Rohingya em Myanmar, né? Ou seja, pensar a questão racial não simplesmente como, não somente como uma questão que afeta negros, africanos e na diáspora, né? Africanos no continente e na diáspora, mas também que afeta outros grupos que podem ser racializados ou outras etnias que podem ser discriminadas também, né, em outros contextos. E depois tem um outro grupo de textos também que eu acho que eles trazem uma contribuição muito grande para pensar uma expansão, né, do que a gente chama de relações internacionais é, em suas diferentes áreas, né? Então, dentro de um contexto de teoria de relações internacionais, o artigo da Carolina Condé vai ser muito importante para pensar a branquitude na construção do self e do other, né? Que é um tema que a gente costuma trabalhar sempre nas disciplinas de teoria, mas não mobilizando a categoria da branquitude, né? Que é inclusive uma categoria muito cara para a professora Karine, né? Que vocês estiveram com ela semana passada. Na área de política externa brasileira, né, temos o texto da Camila Jardim, né, do Outro Interno Odiado, que também vai mostrar, né, essas diferentes possibilidades, né, de aplicação. É, nessa mesma esteira, né, eu vejo o artigo da Eric Rodrigues sobre racismo epistemológico, vejo o artigo da Fernanda Fonseca, né, de rotas, raízes e relações internacionais. Fernanda, numa tensão muito interessante de não olhar para a diáspora descuidando de África e não olhar para a África esquecendo da diáspora, né? Mas entendendo como duas contribuições fundamentais na história, né, do povo negro pelo mundo, é, que foi usado e reduzido a commodity, né, nesse sistema capitalista colonial e que nunca aceitou essa redução, né? E sempre resistiu, sempre se expressou, sempre lutou. Então, a Fernanda, o, o, não deixar o melhor para o final, né? É um dos artigos mais interessantes, né, na minha opinião, por causa dessa provocação que ela faz, né, de não, não descuidar, né, do olhar. É, eu falei que não ia falar de todos, acabei falando. E o artigo da Maria Lídia Valdívia e do Bruno Cunha, eu acho que também traz uma contribuição muito importante para a gente pensar interseccionalidades, onde raça se intersecciona também com gênero, com sexualidade, e com outras expressões, né, em termos de gênero e sexualidade, né? Então, em particular, elas trabalham com mulheres travestis no Rio de Janeiro, e faz uma provocação muito interessante de pensar no cotidiano dessas pessoas como que a gente pode observar as relações internacionais estando profundamente presentes, né? Então, foi um trabalho que também me provocou muito e sempre quando eu escuto alguém falando, isso não é relações internacionais, eu penso, olha esse artigo, né? Se eles, né, se elas conseguiram ter esse cuidado, né, de identificar na rotina de mulheres travestis na Lapa, a política internacional profundamente presente, a gente pode talvez conseguir observar isso também em várias outras possibilidades de análise, né?
E daí, então, né, feito esse panorama, né, além desses artigos, tem o texto de abertura que eu escrevi, né, junto com o Luciano, e que nesse texto a gente busca justamente, além de apresentar os artigos, né, que é a segunda parte do texto, a gente também pensava muito sobre as outras coisas que gostaríamos que fossem abordadas, que estivessem presentes no pelos textos, né? É, às vezes estariam presentes por algum texto que acabou precisando ser recusado, algum texto que não entrou, né, na versão final, né, por N motivos, né? A gente tem textos que entram e tem textos que não entram. Então a gente tentou fazer essa proposta também de fazer esse movimento de olhar para as relações internacionais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, na International Affairs, né? Organizado pela Jasmine Gunn e Gina Marshall. É, mas não é um tema novo, né? E daí que eu gostaria de fazer essa provocação. Eu coloquei algumas outras coisas aqui, depois eu volto, porque, enfim, os slides aqui eu não tô querendo, não pensei eles em forma muito linear, não. Mas eu queria destacar isso, né? O fato de não ser um tema novo, né? E aí eu gosto muito dessa frase do Boyce, né? De 1903, né? Bem antes da Primeira Guerra, quando ele escreveu, né? Que o problema do século XX é o problema da linha da cor, né? A relação das raças mais escuras com as mais claras, dos homens na Ásia e na África, na América e nas ilhas do mar. E sempre quando eu penso alguma discussão, quando eu vejo alguma discussão na internet falando, o fulano estava sendo racista, ou machista, ou homofóbico, mas era o pensamento do tempo dele. Assim como o nosso tempo hoje tem muitos pensamentos, né, em outros tempos também existiam muitos pensamentos, né? Então, no início do século XX, a gente tinha alguém como Du Bois que já reconhecia nas relações internacionais uma organização internacional do poder a partir de critérios raciais, né? E apresentava isso em tom de denúncia, né, de crítica, né, apresentando ali uma possibilidade de pensar uma área de ciência política e relações internacionais que fosse é, antirracista nesse sentido, né? Então, claro que junto com ele tinham outros autores nesse contexto inicial, mas eu queria destacar ele em particular. E da mesma forma, eu queria destacar como que a área de relações internacionais ela parte desse silêncio muito grande, né? Dessa amnésia estrutural, né? E estruturante do próprio campo, onde a gente tem a impressão que raça não é algo importante, né? Para o campo. Seja porque ela não era mobilizada ali nos nossos fundamentos, né? Sobretudo quando a gente pensa os textos de filosofia política que nos alcançam, mas também quando a gente pensa nos próprios autores, né, de ciência política e relações internacionais que vão mobilizar outras categorias, né? Não a questão racial, não a categoria da raça. Então, assim como observam no silenciamento do Bois, né? Houve também silenciamento, né? De uma outra forma, obviamente, desses outros autores que mobilizavam a questão racial, sim, mas de uma forma racista, né? Tanto no silenciamento no sentido de ignorar a história sobre a construção desses autores, né? Que estavam ali fazendo uma série de construções teóricas das relações internacionais, partindo de uma ideia hierárquica de humanidade, né? Em que existem múltiplas raças e algumas são superiores a outras, como no sentido também de recortar muito cuidadosamente os trechos que incomodam no tema para manter a nossa relação com alguns autores ditos clássicos, né? Então, nesse sentido, eu queria trazer três citações aqui. Eu não vou ler todas, mas parte delas, só para a gente ter um pouco noção disso, né? A primeira é do Burgess, uma citação de 1895, né, na Journal of Political Science, se eu não me engano, né? É um periódico que ajuda a fundar a ciência política nos Estados Unidos, onde ele vai mostrar
como que outros pesquisadores, né, que não tinham esse engajamento crítico como o Du Bois, mobilizavam a questão da raça, né? Então ele escreve: todos os grandes estados do mundo, no sentido moderno, foram fundados e se desenvolveram a partir de três ramos da raça ariana: gregos, romanos e teutões. Os índios americanos não deixaram legados à civilização humana. A África ainda não produziu nenhuma contribuição. A Ásia, apesar de ter produzido todas as nossas grandes religiões, não fez nada para a civilização política, além de imitar a Europa. E aí a citação continua, não vou ler tudo, mas era esse tipo de linguagem sobre raça que era mobilizado no final do século XIX e início do século XX, né? E quando a gente tem o surgimento da Journal of Race Development, né, que, segundo uma série de críticas mais recentes, tem sido apontada como a revista que funda as relações internacionais efetivamente, que depois vai se tornar a Foreign, Foreign Affairs, né? É, Foi o que a até. gente observa é que, sim, essa questão da raça era mobilizada, inclusive de forma muito explicitamente racista, né? Como a gente diria hoje, né? E percebam que aqui a gente não está falando de alguém, né? Não é Hitler falando aqui de raça ariana, né? E os outros não têm nada para contribuir. É um cientista político nos Estados Unidos, né? E um interlocutor de Du Bois, né? A gente está falando só de 8 anos de diferença entre essas duas citações que eu trouxe agora, né? E aí, outros dois que eu também gostaria de destacar nesse sentido são, um deles é Hegel, né? Hegel que é visto ali como um dos filósofos mais importantes, né, do mundo ocidental, é fundamental para o pensamento marxista, que escreve em 1831 a Filosofia da História e tem ali uma forma de apresentar o africano de uma maneira extremamente problemática, né? Então, queria só pontuar primeiro como que Hegel chegou na minha vida, né? Hegel chegou através de Marx, né? Então, à medida que eu fui estudando na graduação, né, fui conhecendo ali um pouco mais do trabalho de Marx e dos marxistas, e sempre a referência dialética hegeliana, né? Num outro momento, um professor da PUC Minas, né, que eu reconheço muito a importância dele para me ajudar nessa visão mais crítica, que é o professor Rodrigo Teixeira, trouxe nos apresentou o História Geral da África, né? Que é uma coleção magnífica, né? De 8 volumes, com mais de 1.000 páginas cada, praticamente, né? E agora estão saindo mais 3 volumes, é, mostrando, né, que a África sim tem história, né? Mas para mim, assim, né, que não estava dentro ali dos debates, né, para mim não entendia muito por que essa necessidade de provar que a África tem história, né? Até que eu li um dos primeiros textos, né? E eu entendi o porquê, de onde vinha esse incômodo, né? E vinha justamente de Hegel, que nesse texto, né, Filosofia da História, vai apresentar o africano como alguém que não é capaz, né, de ter história, né, de ser parte histórica do mundo, né? E ao mesmo tempo ele está apresentando um ser humano que é universal, né? Então, por um lado, e aqui são vários trechos, né, desse texto dele, né? Ele fala por um lado, né, ele sustenta o ser humano é universal, né? Por outro lado, a África, propriamente dita, no que diz respeito à história, permaneceu, para todos os efeitos de conexão com o resto do mundo, calada. Aqui na segunda, né? O caráter peculiarmente africano é difícil de compreender, pela própria razão de que, em referência a ele, devemos abandonar totalmente o princípio que naturalmente acompanha todas as nossas ideias, a categoria da universalidade. Eu acho que aqui entra um ponto fundamental para a gente questionar, inclusive o pensamento hegeliano, né? Se ele fala que todas as ideias partem da categoria da universalidade, e aqui ele está pedindo para a gente abrir mão dessa categoria, né? O que que resta dessa filosofia, né? É claro que eu trago isso muito em tom provocativo, né? Eu acho que tem muitas contribuições dele que podem ali ser ajustadas e atualizadas, mas é importante observar esse movimento de desumanização do negro e que isso nunca tinha chegado para mim quando eu estava lendo os marxistas, né? É, claro, não estou falando que todo marxista ignora essa questão, né, racial, obviamente que não, inclusive, né, considero, né, que o marxismo influencia muito na minha visão de mundo, mas é uma provocação para pensar como que esse tema ficou escanteado, né? Como ele ficou ali, foi dado a ele uma importância pequena, né?
E se por um lado a gente tem esse movimento de silenciar estrategicamente Hegel, por outro lado também Kant, né? Kant para mim, poxa, foi falado na introdução, né? Eu vim da PUC Minas, né? O nosso centro acadêmico é o Centro Acadêmico Immanuel Kant, né? O CAIC. E Kant, né, o contato que a gente tem é como um grande pensador liberal que, inclusive, inspira, sobretudo quando a gente está ali no início do curso, né? Inspira uma visão muito pacifista de mundo, né? Uma visão de fato, né? Essa perspectiva cosmopolita nos alcança a todos, né? Essa possibilidade de uma paz perpétua, né? De pensar a forma de evitar conflitos, enfim. O contato que eu tive com Kant, né? Nesse momento, né, da graduação, foi profundamente inspirador, né? E o mesmo Kant, né, fala que os negros da África não têm, por natureza, nenhum sentimento que ultrapasse o ridículo. Hume desafia qualquer um a apresentar um único exemplo em que um negro tenha demonstrado talentos e afirma que entre as centenas de milhares de negros que foram transportados de seus países para outros lugares, embora nenhum deles tenha sido libertados, nenhum foi encontrado realizando algo grande na arte ou na ciência, ou demonstrou qualquer outra qualidade louvável. Enquanto entre os brancos há sempre aqueles que surgem da tuba mais baixa e, através de dons extraordinários, ganham respeito no mundo. É esse Kant que me inspirava. E quando eu li isso, eu falei assim: as palavras que passaram na minha cabeça não podem ser pronunciadas agora, quando eu li isso, né? Então, depois, né, também procurando outros trechos ali do trabalho de Kant, né, eu percebo como ele faz efetivamente uma hierarquização do ser humano, né, como ali quatro cores, né, e sendo o branco a superior, né, depois passando pelo amarelo, pelo negro e até chegando no indígena, né, no vermelho, como eles falam, né, essas quatro cores. Então, peraí, né? De um lado a gente tem Hegel, do outro lado a gente tem Kant, né? De um lado inspirando ali um pensamento liberal, de outro lado inspirando um pensamento marxista, mas em comum a eles, eu nunca sou plenamente humano, né? E isso me incomodou muito a partir desse momento em que né, minha formação é toda em relações internacionais, mas em que eu começo a olhar para as relações internacionais de forma crítica em termos raciais, né? É, e daí vem uma provocação, né? Quando em outros lugares a gente vê esse movimento, né, de ler mais autores negros, ler mais uma literatura pós-colonial, decolonial, anticolonial, né, uma literatura crítica na área de relações internacionais e outras áreas, uma resposta conservadora que surgiu foi: então vocês não querem ler os autores brancos, é isso? Né? Vocês querem silenciar os brancos, tirar os brancos? E um apelo que eu faço é: não, eu quero que a gente leia o Branco. A gente tem que ler o Hegel, tem que ler o Kant, mas ler direito, né? Ler isso, né? Para ter consciência do que eles estavam efetivamente ali trazendo, né? Porque se por um lado a gente tem autores como Du Bois, que traziam uma visão de raça de uma forma de denúncia e de crítica, e ele desaparece do cânone de relações internacionais, do outro lado, Hegel e Kant estão profundamente presentes, né? Mas não estes trechos. Então, é uma leitura recortada, uma leitura que vai ter um cuidado de enganar, né? E daí a ideia de que essa amnésia estrutural sobre a questão racial, ela não é um acidente, né? Não é que, tinham autores negros que faziam trabalhos legais, mas eles eram minoria nos seus departamentos, ou então eles não eram tão produtivos, não estavam tão inseridos, e por isso eles acabaram ficando esquecidos. Não, não é isso, né? É uma escolha muito cuidadosa de selecionar o que que a gente vai trazer para as relações internacionais explicitamente de Kant, de Hegel, mas também de outros, né? E aí eu destaco aqui o trabalho do Charles Mills, né? Que vai ser citado pelo Aaron Henderson, de identificar nos autores contratualistas uma série de elementos racistas que vão sustentar o contrato social como, na verdade, um contrato racial, né? E quando o Charles Mills faz esse movimento, né, de olhar para a filosofia e identificar esses problemas, né, ou essas partes do discurso que não chegam nos manuais, né,
E o Errol Henderson vai fazer depois um segundo passo, né? Inclusive é um texto que eu acho que vocês conhecem bem, porque é um dos textos traduzidos pelo Lacre, né? Errol Henderson vai fazer esse movimento de olhar nas teorias de relações internacionais qual é o impacto dessa leitura parcial dos contratualistas, né? E o impacto é, se a gente joga o problema para debaixo do tapete, o problema continua na sala, né? Então, a partir das perspectivas realistas, a partir da escola inglesa, a partir das perspectivas liberais. E ele não fala tanto nesse texto, mas eu faço, como eu falei antes de Hegel, eu me permito incluir também um problema que vai estar em parte dos trabalhos marxistas, de reproduzir um contrato racial a partir do momento em que você não identifica que esse elemento esteve sempre presente nos textos fundadores, né? Então, tava ali em Hobbes, estava ali em Kant, estava ali em Locke, estava em Rousseau, estava em Voltaire, estava em Hume, estava em Hegel, né? Então, também digo isso para não personalizar o problema em um filósofo específico, né? Ah, o Hegel é um malvadão, né? Ou racista e os outros são melhores, né? Não, né? A gente está falando ali de uma série de, de filósofos, né? Que estão todos ali reproduzindo o mesmo problema, né? É, e daí pensar como que a gente traz esse tema, né, aqui para o dossiê, para as relações internacionais, estando no Brasil, né? Eu acho que, como o professor Kleber destacou no início, né, a gente tem no Brasil uma construção muito rica nos últimos anos de uma série de conquistas, né, em relação aos negros, em todas as áreas, né, não especificamente nas relações internacionais, mas que nos alcançam, né? Então, a Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645 de 2008, né, que obrigam o estudo da história, cultura e resistências negras indígenas, né, no país. Essas disciplinas vão alcançar, eu sinto que elas alcançaram mais rapidamente a educação básica, né, pelo próprio, é, talvez por um foco maior, né, que existia ali de alcançar as crianças e adolescentes. E vale lembrar que nesse contexto, 2003, eu era um adolescente, né? Eu estava ali por volta da sexta série, se não me engano, e me chamava a atenção como que nos anos seguintes, quando eu tive, sobretudo, uma professora negra de literatura, como eu já percebia ali uma forma muito diferente de lidar com o papel do negro e o papel da história, do papel do negro na história, né? Do que eu tinha visto nos anos iniciais, né? E isso parece que chega um pouco mais lentamente na graduação, mas também é uma responsabilidade nossa, né, na graduação e na pós-graduação, de pensar como trazer esse tema, que sempre esteve presente, mas não necessariamente nos nossos planos de ensino, né, e pensar isso de maneira transversal, né. Então, o dossiê, ele traz textos que são de política externa, traz textos que são de teoria, mas também a gente pode pensar a partir de vários outros recortes, né. Vou pular aqui para um dos últimos slides que eu tinha preparado. Ah, peraí que eu fechei. Não, eu tirei o slide. Enfim, tinha separado um slide que eu acabei deletando ele, que era de um outro artigo recentemente publicado sobre desenvolvimento enquanto uma forma de hierarquizar racialmente a humanidade, né? Então, nos estudos de desenvolvimento, né, dentro da economia política internacional, um movimento que eu tenho tentado fazer é esse também, né, de identificar como que a própria palavra desenvolvimento sugere essa forma de redução da subjetividade negra, né, da possibilidade de escolher outros modos de vida, né, negra e indígena. É, e aí, por fim, né, uma lei crítica como essa, né, importante como essa, vai fazer com que a gente pense outras formas de estudar relações internacionais. Mas a gente também vai ter essa lei, né, 12.712 de 2012, que muda a demografia do nosso curso, sobretudo para a gente que está na Universidade Federal, isso é muito evidente, né? Relações Internacionais, que era um curso muito branco, muito elitista, ele se torna um curso muito mais diverso, né? Trago dados especificamente da UFG, né? Hoje, mais da metade dos nossos alunos são negros, né? O que eu acho que é uma conquista muito importante, né?
E essa mudança demográfica, ela acompanha uma mudança epistemológica, né? Os alunos não entram mais no curso de Relações Internacionais tendo a mesma visão que os alunos de antigamente tinham, né? Eles vêm de outras histórias, outras perspectivas e nos propõem outras formas de pensar o campo. Então, se a gente permite, né, essa abertura, entendendo é, a presença do negro no curso de Relações Internacionais, né? E aí o que eu destaco, sobretudo, os alunos, porque a lei de cotas, né, ela teve uma aplicação muito ruim ainda, né? Mas temos também já, né, professores negros nas relações internacionais, ainda que sejamos poucos, né? Como eu e o professor Kleber. É, mas o que eu quero destacar aqui é que quando a gente tem essa mudança de perfil, né, de quem faz relações internacionais, isso também nos gera uma demanda de pensar outras formas também de contar histórias, né, de pensar o estudo das relações internacionais, outras formas de nos expressar. E daí eu queria concluir com a imagem que a gente tem na capa da Monções, né, que é uma imagem que foi produzida por uma aluna minha, né, que é a Lorena Oliveira. Ela foi minha aluna na graduação lá na PUC Minas. Depois eu fui embora da PUC Minas, mas a gente seguiu em contato. Atualmente ela é mestranda, né, no programa, também da PUC Minas, né, de Relações Internacionais. E nessa experiência que a gente teve na graduação, o trabalho final era uma disciplina de teoria de relações internacionais voltada para pós-colonialismo, e o trabalho final era produzir um trabalho a partir de algumas leituras, né, em diálogo com alguma expressão artística, né, justamente para a gente pensar como a partir das artes a gente tem outras epistemes, outras formas de produzir relações internacionais, sobretudo pensando aqueles que historicamente eram excluídos do ambiente universitário, né? Então, muitos alunos trouxeram rap. E isso foi uma coisa muito. Eu acho que é talvez a forma mais explícita da gente pensar essa exclusão, né? A música negra, né? Quando ela não pode, quando você tem um negro que não pode ocupar o espaço universitário, ele vai produzir sua teoria de outra forma, né? E aí, no caso, ali eu percebia, sobretudo, os alunos identificando como letra de música. E a Lorena, em particular, ela me pediu para não trazer uma referência de fora, mas ela produzir algo, né? Então, ela fez duas colagens que foram maravilhosas. E desde então ela tem trabalhado nesse diálogo entre arte e relações internacionais. E daí eu pedi, né, para ela, encomendei para ela, né, uma arte para fazer a nossa capa. E ela fez, né, essa arte, né, com referência ao quadro Saturno Devorando a Unirro, né, de Francisco de Goya, é, trazendo ali ao mesmo tempo referências da cultura negra e ao mesmo tempo pensando também referências a, a filosofia grega, especificamente naquilo que é mobilizado por um texto do Onofre de Santos Filho, que é um professor negro também de relações internacionais, quando ele fala do ouro de Prometeu nas mãos de Midas, né? E pensando o conceito de desenvolvimento historicamente sendo mobilizado a partir dessas duas referências, né? Eu não vou conseguir aprofundar, mas fica a sugestão de leitura, caso vocês ainda não tenham lido esse texto. E quando a Lorena me entregou a capa, ela falou o seguinte: olha, professor, eu também acabei produzindo um poema enquanto eu fazia esse quadro, né? E eu queria terminar recitando o poema que ela fez, né? Que a gente adicionou ali no final, né, do texto de abertura do, do dossiê, né? E que eu acho que esse poema ele serve como um contraponto antirracista às várias citações racistas que eu fiz hoje, né? Que eu trouxe hoje com Burgess, com Hegel e com Kant, né? É, e que quando eu li ele, né? Ele me marcou muito, me emocionou muito e me fez experimentar aquilo que eu comecei a minha fala, né? Destacando como que a partir desse olhar, né? Racial e a partir desses contatos onde a gente traz essa questão racial como central, a gente cria também uma nova forma de estabelecer pesquisa e ciência a partir de uma nova forma de afeto também, né? Que é diferente daquela ciência mais sisuda, né? Então, uma escolha explícita que ela faz aqui é de usar só letras minúsculas, né? Em referência a Bell Hooks, né? Que escolhe também de fazer o seu nome em letras minúsculas. Então, o poema chama Oráculo. O fogo que nos foi prometido nos foi roubado, tomado de nossas mãos.
e usado pelos senhores brancos para eternizar em nossas peles seus nefastos legados de terror. O que esquecem é que a dita civilização foi forjada por corpos negros. Corpos estes que se rebelaram contra a incivilidade, dos ditos profetas do conhecimento e do pudor, que lograram a história de selvageria e servidão. O ouro fundido misturado com sangue, dos minas nas minas por minas, nos santos ocos foi velado, sepultando as mentiras jamais reveladas. Mas amanhã não mais. As correntes do Titã, as mesmas que aprisionaram nossos ancestrais, já encontram seu crepúsculo. E a ave de cabeça branca que devora suas carnes, a cada alvorecer, está rodeada de abutres vorazes que também almejam sua presa. Então não se aflija. Hoje, a razão catártica nos promete que o fogo do conhecimento iluminará a história. Amanhã, o cadáver pútrido que regia o mundo será devorado. A maldição finalmente quebrada. O icor de suas artérias não será mais veneno fatal, pois a verdade não morre, ela ressurge. O caminho do futuro será guiado pelas chamas dos nossos corações. Mesmo calejados pelos açoites, não perdem a alma, e nem as águas do Atlântico Negro serão capazes de extingui-las. Então, com esse poema eu queria terminar a apresentação e agradecer mais uma vez, né, o espaço e abrir, né, para esse momento de diálogo com vocês. Obrigado. Belíssima apresentação, Rafael. Nós que tivemos o privilégio de ler seu dossiê, né, juntamente com, com, um outro colega, né, muito querido da UFG, eu acho que a gente teve uma aula, né, magna, assim, né, gente, para a gente compreender a dimensão, o impacto desse dossiê para a nossa constituição, né, identitária como pesquisadores. Antes de abrir para o público, eu queria só fazer três apontamentos, se os colegas concordarem, eu queria fazer só três apontamentos, só três pontos para a gente refletir juntos, aí eu queria ouvir vocês, né, Leide? Eu queria até no meu tempo que eu tenho, eu queria que vocês adentrassem, talvez, a partir da perspectiva da teoria do bem viver, né, a teoria Ubuntu, a gente não é, nós somos. Então, eu queria apenas iniciar e a gente vai construir juntos, né, esse diálogo com o Rafael Bittencourt. Eu acho que o primeiro ponto, Rafael, que eu queria destacar que eu gostei muito do seu dossiê foi justamente a sua apresentação, especialmente quando você faz todo esse aspecto histórico das questões de raça e relações internacionais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu achei isso de uma suma importância, de uma sensibilidade muito grande, esse histórico, né? Até recomendo todos os colegas fazerem esse aspecto, fazer essa leitura. Uma coisa que eu queria destacar, né? Eu falei com o Leide já, né? Especialmente nós que estamos trabalhando fortemente com os ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos, a Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Originários, e especialmente agora, né, Leide, também, né, Rafael, com a questão do MEC. Então, eu fico, Rafael, um pouco alegre de saber que questões tais como a redação desse ano, destacando os desafios da história da África, seja um tema que colocou à baila para os alunos, os futuros alunos de Relações Internacionais, discutir essas questões nas redações. Então, eu queria só pontuar que eu acho que é um avanço, né, atualmente, mas ao mesmo tempo, Rafael, eu queria te ouvir depois, eu acho que é um retrocesso em algumas perspectivas, especialmente no que concerne às praxeologias antirracistas. Eu acho que nós tivemos um avanço muito grande epistemológico, ontológico, no campo de raça em relações internacionais e no campo da decolonialidade, mas há, na minha percepção, um certo retrocesso nas praxeologias antirracistas, né, nas práticas antirracistas. O que fazer nas escolas, nas universidades, no Itamaraty, por exemplo? O que poderia ser feito no Itamaraty para a gente não ter uma referência apenas a Abdias Nascimento, mas a gente ter no Itamaraty Rafael Bittencourt, por exemplo, né? Ou Lady Lene, por exemplo, no Itamaraty, com uma mulher negra de uma comunidade marginalizada em Tocantins, por exemplo. Eu acho que precisamos de rever um pouco isso. E também, Rafael, não sei se você concorda comigo, eu acho que nós precisamos de analisar um pouquinho essas políticas de cotas que nós temos no Brasil, né? Porque, querendo ou não, é um direito reparatório, isso é indiscutível, porém eu sinto ainda falta, Rafael, dos nossos corpos transitando na própria universidade. Então, por exemplo, na Universidade de Brasília, como que pode uma universidade com mais de 50 anos, o primeiro curso de Relações Internacionais, eu ser o único negro
em 50 anos esse curso. Então, existe um problema aí na minha percepção, seja do acesso, da permanência e no êxodo das pessoas que entram nas políticas de cotas, que é uma política reparatória, legítima, né, nesse regime democrático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar agora, Rafael, depois eu quero te ouvir também, é acerca dos teóricos que você trouxe para a discussão. Dentre elas, eu acho que você fez uma crítica fortemente, de uma forma indireta, ao Grossfogel. Não tenho nada contra o Ramon Grossfogel, eu acho que ele traz uma contribuição bem interessante para a questão de raça e questões da decolonialidade. Mas quando ele explicita naquele texto dele clássico que existem quatro pensadores para a decolonialidade. E os quatro pensadores, grande parte deles são brancos, europeus, héteros e assim por diante. Eu fico pensando, que decolonialidade é essa? Fazendo alusão ao meme do show da Xuxa, né? Que decolonialidade é essa que a gente está falando? Já que a gente tem uma heteronormatividade e um eurocentrismo alicerçado nesse aspecto. Esse é um aspecto para a gente pensar juntos. Rafael, né, dos quatro citados por Kant, dos quatro citados por Grossfogel, eu fui aluno de dois deles, né? Então, na Unicamp, dentre eles, o que me ajudou bastante foi o Jacques Derrida. Mas eu fico pensando assim, até que ponto o Derrida traria contribuições tão significativas para a gente invisibilizar pensadores negros e pensadoras negras e indígenas, por exemplo. Uma provocação, tá, Alejandro, para a gente pensar juntos aqui. Aí, alicerçado nessa questão, viu, Rafael? Eu estou escrevendo um livro com o professor Joaquim Dawes, da Universidade de Genebra, que a gente está chamando as quatro grandes cavalarias da decolonialidade. Porque, na minha percepção, não são quatro pensadores. O que nós temos hoje são movimentos de cavalaria. Que movimentos são esses? Seja o movimento do Grossfogel, seja o movimento do Walter Mignolo, seja o movimento da Catherine Walsh, seja o movimento, enfim, do Nelson Maldonado Torres, do Alejandro Barrios, do Rafael Bittencourt. Como que a gente organiza esses movimentos sendo feito não do norte global para o sul global, mas do sul global para os sus globais? Eu acho que é uma questão para a gente pensar. E um terceiro ponto que eu queria mencionar, que você fez um resgate, Rafael, pelo menos eu fiz uma releitura, especialmente quando você falou da Bell Hooks, eu fiquei pensando no texto, quando você colocou na apresentação, daquela da profissional que fez a obra, né, que fez a imagem, né, do dossiê, que eu achei belíssima a imagem. Eu fico pensando na questão do feminismo negro em relações internacionais. Quem que são as pensadoras desse feminismo negro, seja ele latino-americano, citando a Lélia Gonzalez? E aí, a provocação final que eu faria, Rafael, eu acho que existe um movimento dentro da negritude em relações internacionais, alicerçado fortemente no movimento que eu chamo de Karine de Souza Silva. Eu acho que a Karine, na minha percepção, Rafael, ela é uma das professoras que ela legitima um movimento que eu tenho chamado de um feminismo negro em relações internacionais, mas ao mesmo tempo eu acredito que nós precisamos de resgatar outras vozes que foram subalternizadas, né, nas relações internacionais e também estabelecer um diálogo com outras vozes, tais como as vozes de Bell Hooks, que você muito bem pontuou. Eu faria um apelo, viu, Rafael, para a gente fazer uma releitura de Conceição Evaristo na perspectiva das relações internacionais, de fazer uma releitura de Patrícia Hill Collins nas relações internacionais, de Angela Davis nas relações internacionais, da Cida Bento nas relações internacionais, da Sueli Carneiro, professora emérita da Universidade de Brasília, nas relações internacionais. Então, Rafael, eu faria esse convite, tá? Assim, eu tenho feito leituras dessas pessoas e outras pensadoras negras decoloniais na perspectiva da linguagem, da linguagem. Mas eu acho que não tem como fazer relações internacionais se não tiver linguagens ou linguagens. Então, eu faria esse apelo para ver se a gente podia pensar um pouquinho nessa provocação. Não sei, Rafael, eu queria te ouvir acerca desses três pontos. Acho que o primeiro é a questão das leis, o segundo dos grandes pensadores da decolonialidade e relações internacionais, e por último, a questão, uma provocação do feminismo negro, porque mesmo eu não sendo mulher, eu sou feminista, né? Então, eu defendo aquela perspectiva que você não precisa ser para defender, né? Então, mesmo eu não sendo mulher, eu me denomino feminista
feministo, feministe, enfim, não vou usar o termo, a pessoa escolhe o termo que ela quer colocar, mas eu acho que nós precisamos estar sensíveis às demandas das mulheres. Aí, para isso, eu finalizo, Rafael, minha intervenção, queria te ouvir, depois ouvir os colegas. Eu acho que a Conceição Evaristo me ensinou muito isso na USP, né? Até falei isso muito com a Leide, que é minha parceira e minha amiga, que para eu entender uma mulher, eu preciso que as mulheres elas escrevivenciam. E uma das formas de fazer isso é por meio da literatura. Então, eu estou disposto a ser feminista desde que eu permito e ouço, tenho uma predisposição de ler mulheres, ler escritos de mulheres e ler as escrevivências de mulheres, que nas escrevivências elas vão colocar as dores delas e a gente pode estar sensível e pode levantar uma demanda, em favor, em defesa das mulheres. Aí eu queria te ouvir, se você pudesse, Rafael, me dá a oportunidade de aprender com você acerca desses três aspectos. E os colegas depois do Rafael podem ficar à vontade para interagir com ele e com a audiência aqui. Uhum. E obrigado pelas perguntas. É, então, eu vou começar pela Sueli Carneiro. Justamente ontem eu estava lendo uma parte da tese dela, e a tese dela é de 2005, e nessa parte em específico ela está ali discutindo como que a gente tem autores no Brasil que insistem na ideia de que a gente vive aqui o mito da democracia racial, né? Então, obviamente, quando a gente fala mito da democracia racial, eu não preciso nem falar o nome do autor, todo mundo pensou o mesmo, né? Só que o que me surpreendeu nesse trecho da tese dela é que ela não cita simplesmente esse, que é o Gilberto Freire, obviamente, né? Além dele, ela cita um outro autor contemporâneo, né, para ela, né, que está escrevendo em 2005, que, que sustenta ali, faz uma discussão, né, teórica, falando que de fato o Brasil não tem racismo, né? Sobretudo pensando a partir da ideia de que se o Brasil é um país que não tem racistas, né? A partir daquela ideia, né, que é, aquela pesquisa clássica, né? Você acha que tem racismo no Brasil? Sim. Você é racista? Não, né? Todo mundo responde que tem racismo, ninguém é racista, né? Então, ela vai citar um autor contemporâneo, né, que vai fazer essa discussão de que se não existe agência racista, não tem racismo, né? E é o Olavo de Carvalho, esse autor. Quando eu vi ela citando o Olavo de Carvalho, eu tomei um susto. E ainda mais pensando que ela era um texto de 2005, né? Muito antes de qualquer onda bolsonarista. A gente está falando ali de primeiro mandato do governo Lula, né? Então, ao mesmo tempo, e quando eu li isso, isso me remeteu a duas coisas. Primeiro foi uma cena em 2012. Eu estava em Bolonha justamente nessa época, e um amigo meu, muito querido, me manda um texto sobre o imperialismo cubano na América Latina, me pedindo para opinar. E aí eu olhei, gente, tem estranho, né, imperialismo cubano? Como assim? Eu falei, olha, eu não conheço esse autor não, mas o que ele está me falando me parece que não faz nenhum sentido. Esse autor era Olavo de Carvalho, né? E a terceira cena que me... a outra cena que me remete a isso já num contexto ali de véspera de eleição do Bolsonaro, eu com alguns amigos comendo um hambúrguer e um deles falando, cara, como que foi possível chegar nesse ponto, né? Como que ninguém viu que estava indo por esse caminho? E a questão é, quando você fala que ninguém viu, você está partindo do pressuposto que ninguém teria escrito uma tese em 2005 já falando de Olavo de Carvalho, mobilizando ali um argumento racista, né? Eu não lembro exatamente quando é a citação que ela mobiliza dele, mas ela mobiliza em 2005, né? Então, isso para dizer que quando a gente fala desse movimento de olhar para as mulheres negras, né, e olhar para o feminismo negro, isso vai além de simplesmente discutir gênero, né? É claro que também vai discutir gênero, mas vai discutir uma série de questões que, ao fazer essas escrevivências, né, essas mulheres estão evidenciando e que outros homens brancos, sobretudo, não vão estar identificando, né? Então, se a gente tivesse lido com mais carinho, né, a tese da Sueli Carneiro, talvez a própria esquerda talvez conseguisse se articular, se organizar, se antecipar, né, no sentido de de entender que a partir daquele tipo de pensamento ali do Olavo de Carvalho poderia surgir um movimento articulado maior, né? Então, assim, tá, ninguém falou que o Olavo de Carvalho estava chegando, mas Sueli Carneiro falou, né?
Então, quem que é esse ninguém? E daí vem até a própria ideia de negação de uma agência negra, né? E quando ela existe, a gente invisibiliza, né? Então, um ponto que eu queria chamar a atenção é esse, né? Eu acho fundamental esse movimento que você propõe, né? De olharmos para essas mulheres negras e lermos elas enquanto autoras de RI, né? E isso eu acho que traz um potencial para trazer a questão de gênero e sexualidade para as relações internacionais, mas também para trazer uma série de outras questões que elas estão mobilizando e que outros autores talvez não estão dando a mesma atenção, né? Nessa mesma esteira, um outro nome que eu citaria é a Carolina Maria de Jesus, né? É, e aí eu até gosto muito de citar um exemplo, né, de uma vez na PUC Minas, no mesmo semestre que eu dei aula para a Lorena, mas aí era uma outra disciplina, era uma disciplina de Sociologia Política das Relações Internacionais, terceiro período. Uma turma que está ali fazendo metodologia, que está ali fazendo teoria 2, né? Acabou de passar ali pela teoria um, então conheceu os realistas, os liberais, a escola inglesa. E em Sociologia Política das Relações Internacionais, a provocação que eu fazia na primeira unidade, né, que não foi uma coisa que eu criei, mas era uma coisa que já estava ali proposta na ementa, que outros professores já estavam fazendo, né, então eu reconheço também a qualidade do trabalho dos meus colegas na PUC Minas, era um grupo de textos iniciais para questionar as narrativas que as relações internacionais construíram sobre si mesma, sobre ela mesma, né? Então, questionar ali os Big Bangs, né, ontológico com os tratados de Westfália e epistemológico, né, com a cátedra de Aberystwyth, e a partir disso pensar, né, o que que relações internacionais pode ser, né? Então ali tinha alguns autores, todos de relações internacionais, né, trazendo muito essa perspectiva da sociologia política internacional para repensar o campo. E na prova, eu fiz o seguinte: eram duas turmas, né? Uma de manhã e outra de tarde. Numa turma, eu coloquei um trecho da Carolina Maria de Jesus, né, em quarto de despejo, onde ela está contando de um domingo de manhã, né, que está chovendo, e ela não tem o que comer e nem tem o que preparar ainda para os filhos, né? O papelão está molhado, então ela não vai conseguir vender. E aí ela está basicamente ali questionando, né, e desabafando um pouco sobre o que que ela vai fazer, né, para conseguir almoçar, né, para fazer preparar o almoço para os filhos. É mais do que ela almoçar, é ela preparar o almoço dos filhos, né? E no final ela fala, né, dessa escravidão moderna que é a fome. Então eu coloco esse trecho para os alunos e falo, né, explica por que isso é relações internacionais, é um texto de relações internacionais. E eu me senti um pouco irresponsável quando fiz isso, que eu pensei assim, poxa, justamente na hora da prova eu vou mandar uma bomba para eles dessa, né? Tipo, se vira. Mas o resultado foi espetacular, né? Porque o aluno no terceiro período ele já está com uma maturidade para entender Carolina Maria de Jesus, para ler um texto de literatura, né? E fazer uma análise crítica, né? E identificar ali todos os elementos que criam a desigualdade, né? E entender que ali não era um dilema do ponto de vista individual, simplesmente, né? Mas era um dilema muito mais amplo, né? Que reflete todo um sistema internacional que estava jogado em cima das costas daquela mulher, né? Então, na outra turma, eu coloquei o início de capítulo 4, versículo 3 dos Racionais, né? Que eles trazem ali algumas estatísticas, né? E aí eu faço a mesma pergunta, né? Então, da mesma forma, a turma também foi muito bem, mas eu queria destacar sobretudo isso, né? Porque eu acho que foi uma das poucas vezes que eu me emocionei corrigindo prova, né? Acho que de todas as atividades do professor, corrigir prova é a que eu menos gosto. E vendo as respostas dos alunos, né? Era, era possível perceber como eles conseguiam acessar e conseguiam entender, né? Então, às vezes a gente também subestima, né? Por que que a gente não traz Cida Bento como autora de Relações Internacionais ou Conceição Evaristo? Ah, é um movimento muito complexo, muito difícil, os alunos não vão dar conta. E aí vem a questão, de novo, né, da Lei 10.639 e 11.645. Esses alunos, claro que eles vêm de trajetórias muito diferentes, mas eles vêm de uma escola que já incorpora essas questões, incorpora com problemas, né? E aí eu acho que entra a questão que você falou da praxeologia, né? Mas a gente no nível superior está muito atrasado nesse sentido, em relação ao ensino fundamental, ensino básico, né? Fundamental e médio. Então, o que eu observei nessas experiências foi como que esses alunos
já estavam muito mais preparados do que a gente supõe, né? E aí, então, acho que já conectando a sua terceira pergunta com a primeira, eu acho que talvez o que tem ainda é muito medo de movimentar, sabe? De movimentar e pensar práticas antirracistas, né? Muita reticência, muita dúvida sobre o que vai acontecer. É, eu, né, nos últimos anos, fui me consolidando como professor, né? A primeira experiência em sala de aula, os primeiros contratos, né? Até agora entrar efetivamente como professor na UFG. E nesse processo eu sempre experimentei muito medo, né? Muita insegurança, né? O que que eu posso fazer? Onde eu posso ir, né? Mas eu tinha um professor que era o Otávio Dulce, né? Um sociólogo mineiro gigantesco, assim, né? Que foi nosso professor e faleceu na semana em que Bolsonaro foi eleito, né? Um quadro histórico do PT, irmão do ministro Luiz Dulce. O professor Otávio, ele sempre falava, né? Não tenho medo de ousar, né? Na pesquisa, né? Nas suas práticas de ensino. Então, eu acho que quando a gente fala dessas praxeologias racistas, o que eu vejo muito, talvez, é um medo muito grande, né? De fazer alguns questionamentos que... E aí eu digo, né? A partir dessa minha experiência, sempre que eu criei um pouquinho de coragem, né? Lembrei do Otávio e tentei usar um pouco, eu enfrentei muito menos resistência do que eu esperava, né? Resistência em termos institucionais, em termos, né, dos colegas, e em relação aos alunos, né, percebi ali muita empolgação, muita admiração, né? Então, e daí eu percebi até as novas possibilidades de trocas que a gente podia ter, né? Porque a partir do momento que eu trazia uma coisa nova para eles, que mobilizava explicitamente uma prática antirracista, eles já traziam para mim também uma série de questões, né, que eles tinham ali como trajetória, né? Então, vivências enquanto mulher negra, como é o caso da Lorena, né? Vivências pensando nos alunos migrantes, né? Sobretudo alunos africanos, né? Tanto na PUC Minas quanto na UFG. E aí eu vi que eu tenho mais um minuto, né? Agora eu passo para essa segunda pergunta sobre essa crítica, né, aos pensadores da decolonialidade. É, vou ser sincero que assim, nos últimos anos eu tenho lido menos os decoloniais e tenho prestado mais atenção nos autores negros que não necessariamente se colocam neste rótulo, né? Mas que há muito tempo já estavam falando dessas questões, né? E aí eu quero destacar aqui dois autores, né? Primeiro, Nego Bispo, né? Eu acho que é um nome fundamental, inclusive como uma resposta aos limites do pensamento decolonial, né? As autocríticas que o pensamento decolonial se faz muitas vezes. A minha tese e dissertação, elas partem de um referencial teórico decolonial, né? E na minha tese eu falo, na minha conclusão essa tese é uma tese moderna, né? Então, para quem mobiliza ali o léxico, né, modernidade e colonialidade, né? Essa informação é uma informação muito dura, né? É, e eu percebia, né, os limites do pensamento decolonial nesse sentido, mas percebia ali, quando a gente olhava para Nego Bispo e para outros intelectuais, né, que não necessariamente estão nesse lugar, né, dessa caixinha do decolonial, eles trazem para a gente ali uma possibilidade de pensar a partir do território, a partir das cosmovisões muito potente, né? E um outro nome que eu queria trazer, né, agora indígena, é a Silvia Rivera Cusicanqui, né, feminista boliviana, aimara. E a Cusicanqui, entre outras coisas, ela vai lembrar como que o Quijano, antes de vestir esse chapéu decolonial, ele tinha ali uma produção que era muito crítica aos ativismos indígenas, né? Inclusive chamando de parapolítico, né, ou quase político, os movimentos e críticas que os indígenas faziam. E a Kusikanki destaca tanto isso, né, o fato de que ele só vai reconhecer mais esse ativismo indígena e o potencial, né, intelectual indígena depois que ele troca de chapéu, né, e passa a se assumir ali enquanto decolonial, mas ela também acaba denunciando como que nesse movimento ele atribui-se ideias de autores indígenas, né, que ele sempre esteve ali observando, tendo contato, mas sem devidamente citar, né. Então, como eu falei na minha fala, eu não sou contra a gente ter referências brancas, né? Eu acho que Hegel continua sendo um autor importante, Kant continua sendo um autor importante, Derrida, Foucault, enfim, né? Assim como os decoloniais, eles
me ajudaram muito, né, a construir essa perspectiva que eu tenho hoje de relações internacionais, mas eu tenho cada vez mais me provocado a pensar, tá, quem são os indígenas que já estavam falando sobre isso e que não foram ouvidos, né? Quem são os ativistas intelectuais do movimento negro que já estavam falando sobre isso e não foram ouvidos, né? E, de fato, eu tô achando muita coisa, né? Então, um pouco por isso, não é uma recusa a ler os decoloniais, mas é um movimento ali, digamos, de pausa para fazer outras leituras no momento, sabe? Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder, mas por aí. Respondeu muito bem, Rafael. Eu tô bem impactado aqui com a sua apresentação, com a sua fala, e eu gostei muito do que você falou. Só para passar uma coisa que eu achei interessante, Rafael, que você, só para realçar, é, eu aproveito a oportunidade, né, para a audiência, para divulgar, viu, Rafael, em primeira mão. Nós vamos organizar, assim, vamos organizar, não, já está organizado, vai ser lançado agora, em 2025, um dossiê que eu organizei com o meu amigo Lequete Macalera, da Universidade de Wits, da África do Sul, um dossiê da revista Trabalhos em Linguística Aplicada, da Unicamp, Balizar 1, e a gente discute a questão de língua, raça e sul global. E a nossa ideia é fazer uma discussão acerca de equidade nesse mundo multipolar, multipolar. E tem uma entrevista do meu querido amigo Alasdair Pennycook, que é justamente, eu achei bem interessante a entrevista dele. Ele traz algumas coisas que eu tenho pensado, né? Uma entrevista eu e o Lequete fizemos com ele sobre a questão de linguagem e relações internacionais. Acho que dá para a gente ter um aspecto. Eu queria só também pontuar uma coisa, Rafael, para a audiência, que o Rafael falou uma coisa que eu gostei muito sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E, né, Rafael, aquela discussão da minha colega da UNB, que eu não vou fazer menção ao nome, mas acho que a audiência sabe, que falou que Carolina Maria de Jesus não era literatura e que já que a própria Conceição Evaristo haveria traduzido, né, a Carolina Maria de Jesus, então, enfim, que literatura é esta? E aí eu aproveito a oportunidade para fazer uma colocação mais assertiva, para a gente pensar o que que é uma literatura decolonial, porque essa colega que fez essa asserção, esse comentário, ela pode entender de literatura colonial, com mentalidade colonial. E a gente está falando sobre decolonialidade. Esse é um aspecto. E aí, para terminar, eu fazer uma provocação que não basta apenas a gente reconhecer a Carolina Maria de Jesus como literatura, mas também ver a Leodegária Brasília de Jesus como uma literatura. Eu levanto essa questão para a audiência. Quem é a Leodegária Brasília de Jesus? Onde ela nasceu? Que ano? O que ela escreveu? Eu levanto uma hipótese, Rafael, de que muitos de nós não sabemos quem era o Edgar Brasília de Jesus, né? E partindo da ideia de uma acepção sobre, da concepção do que é literatura, e aí, Rafael, me permita fazer uma colocação mais assertiva. Eu acredito, eu era da literatura, né? Então, Rafael, você tocou você tocou naquilo que minha grande paixão, né? Porque, para mim, na minha percepção de literato, existe, não existe movimentos da literatura. Existe uma coisa antes de Machado e após Machado, né? E, na minha percepção, a literatura feita por Machado de Assis é uma literatura preta. E, infelizmente, a academia colonial embranqueceu o próprio Machado de Assis, né? Então, não sei, Rafael, é só uma provocação que, para mim, não existe movimento parnasianista. Esses movimentos aí foram movimentos totalmente coloniais, na minha percepção. Para mim, existe uma coisa antes de Machado e após Machado. Então, antes de Machado, existem vários autores, e depois de Machado, existem vários outros, dentre elas, Carolina Maria de Jesus e a Leodegária. E aí eu faria a provocação para os colegas que estão aqui na audiência, se a gente não podia ler Leodegária, né, Alejandro, na perspectiva de relações internacionais. Se ela foi uma pessoa que morou no Goiás, trabalhando com aspectos regionais, valorizando a própria cultura goiana, por que que nas relações internacionais a gente não lê Leodegária, por exemplo? Então, eu estou bem interessado nisso, tá, Rafael, da gente ter essa perspectiva um pouco não canônica, né? Da gente construir esses conhecimentos. Não sei, uma colocação aqui.
Aí eu acho que acredito que a Ana Paula tem uma colocação para ser feita. Ana Paula, você escreveu no chat? Você quer falar para o Rafael? Agora é uma roda de conversa. Quem quiser adentrar a conversa, só levantar a mãozinha, ligar a Ah, câmera. professor, tudo bem? Eu só não estou podendo abrir a câmera agora, mas eu vou fazer a colocação que eu escrevi. Achei muito interessante a fala do professor Rafael sobre a importância de nos aprofundarmos, claro, nos autores negros, para a gente ter muito mais conhecimento de quem começou a falar e a defender e a se propor a falar sobre esse tema, a se posicionar, mas também compreendermos o que os autores brancos têm falado sobre isso. Assim como ele ficou surpreso com o posicionamento de um dos filósofos que ele estudou, quando eu fiz aquela avaliação, aquele transcurso das legislações antirracistas e legislações que tratavam sobre esse assunto no Brasil, eu também me choquei bastante com o tanto de pessoas assim que eu até admirava, mas que eu não sabia que tinha um posicionamento racista mesmo assim, na defesa dos nossos interesses, né? A gente teve várias pessoas aí até do movimento mais moderno da literatura que também se destacou e nesse sentido até negativamente alguns. E eu faço essa mesma avaliação quando eu vou fazer, por exemplo, o levantamento das legislações e busco compreender quem propôs aquele projeto de lei, quem escreveu, quem aprovou, né? Porque é importante, às vezes é uma legislação que vem de uma pessoa, é uma legislação que foi proposta por uma pessoa branca, que não tem noção das nossas lutas e por isso escreveu daquela forma ou propôs daquela forma, né? Não foi feito de repente uma comissão para poder se discutir sobre aquilo. Então, sempre eu busco ressaltar as legislações que foram fomentadas, entusiasmadas e pensadas por juristas, também como no meu caso, né, como juristas brancos têm se posicionado nesse sentido, faz muito sentido para as minhas pesquisas. E de uma forma geral, eu acho que é importante também filósofos nos nossos estudos que, na verdade, contrapunham tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa. Acho importante, principalmente esses filósofos, né, como ele citou aí, Kant, dentre outros, né, que a gente cita sempre, e achei muito, muito maravilhosa a fala do professor Rafael, porque me traz também um mesmo antigos e tradicionais, mas que não tem nada a ver com as nossas lutas e com as nossas buscas, né? Então, acho importante isso. Fazer um adendo, Ana Paula, se o Rafael permitir, a partir do que o Rafael falou, né, Rafael? Você falou uma coisa brilhante, várias coisas brilhantes para nós aí, mas uma coisa que você me falou que eu tô tentando pensar, viu, Rafael? Eu não fiz pergunta porque eu tô pensando sobre a questão das diásporas e as Áfricas que você falou. Eu achei uma coisa, você fez até um trocadilho, né? Eu achei bem interessante das diásporas com as Áfricas. E, né, Ana Paula, eu acho que ainda a gente não tem uma visão de África como continente, né? Nós temos visão de África como país apenas, e país europeizado, né? Da Europa, como se fosse a África do Sul, né? Então, não sei, o que parece que o Rafael nos ajudou a entender. Se você pudesse falar um pouquinho, Rafael, sobre aquele trocadilho que você fez de África e diáspora, eu achei brilhante. Aí depois o Jader, essa Cerqueira, vai fazer uma colocação que eu acho que vai ser bem interessante. Seja bem-vindo também, Jader. Passar a palavra para o Rafael, depois o Jader, por gentileza. Ok. O professor É, Alejandro estava na frente, perdão. O Alejandro levantou a mão? Eu não tinha Isso, visto, isso. Ele desculpa. havia pedido mais. Desculpa, então desculpa. Então fazemos o seguinte, acho que Rafael, depois Alejandro e depois Jader, pode ser então? Desculpa, Alejandro, eu não tinha visto você levantar a mão. Para mim não apareceu aqui, desculpa. então, sobre o comentário da Ana Paula, né, eu achei muito interessante porque numa pesquisa que eu estava fazendo ontem, eu percebi justamente um ponto muito parecido com isso, né? Quando a gente tem um texto que, né, superficialmente ele parece bem intencionado, né?
mas quando você vai entender ali a construção desse texto, como que ele reflete muito essas perguntas, né? Quem propõe, quem escreve, quem aprova, como escreve, né? Então, sobretudo quando a gente pensa em alguns documentos ligados, né, à questão da promoção da igualdade étnico-racial, o formato do processo de escrita influencia muito no texto que vai sair, né? E, em consequência, influencia ali no desenho de políticas públicas, influencia, é, enfim, na própria possibilidade de aplicação efetiva, né, de algum desejo, né, alguma demanda, né, do movimento negro e indígena. Então, no caso em particular, ontem eu estava discutindo, né, conversando sobre como que é, em movimentos onde, em momentos onde você tem ali a participação da sociedade civil organizada, auxiliando o governo na construção de alguns documentos, como que mesmo esse movimento ele pode parecer pouco para trazer a questão étnico-racial, né? Porque depende muito de quais organizações vão ser chamadas, né? Quantas organizações negras, quantas organizações indígenas, né? Então esse é um ponto importante. E já sobre a fala do professor Kleber sobre Áfricas e diásporas, depois eu tenho que rever o vídeo para entender exatamente como que eu falei, porque às vezes a gente fala de uma forma que a gente não capta ali a potência, né, do trocadilho. Mas quando eu estava falando naquele momento, eu estava pensando muito também, né, em um dos novos volumes do História Geral da África, que vai trazer o conceito de África global, né? Então, a África não é um país, né? Mas a África também não é só os 54, né? 54 países da União Africana, se eu não me engano, que estão ali no continente africano, né? A ideia de África global traz justamente a diáspora como uma das regiões africanas, né? E a consciência de que os afrodescendentes, nesse sentido, são africanos, são parte dessa totalidade, né? Então, quando eu penso em África, no continente, e quando eu penso em diáspora, e quando eu penso no artigo da Fernanda propondo esse cuidado mútuo, né, de não esquecer as raízes, mas não esquecer as rotas, né, eu acho que é um artigo que reflete muito esse espírito, sabe, desse novo volume do História Geral da África, né? Então, são três novos volumes, né? Que vai trazer esse conceito de África Global, o outro que vai trazer um foco para a questão específica, né, da diáspora. Então, esse, inclusive, já está publicado, né, o volume 10, traz ali discussões sobre o Brasil, né, sobre Japão, Estados Unidos, enfim, né? Tem afrodescendentes em todo o mundo, né? Então, quando a gente pensa esse movimento, né, de olhar para essa produção, é, não pode esquecer o continente africano, não pode esquecer os africanos que estão ali, mas também não pode ignorar, né, esses reconhecidamente africanos pela União Africana, né, que estamos nos outros continentes, né, e não estamos porque a gente escolheu fazer uma migração econômica, né, porque a gente escolheu ir para um lugar diferente, não, estamos porque houve um processo histórico, né, colonial, de escravidão, né, de redução de pessoas a mercadorias, né, e que isso, enfim, foi fundamental para sustentar e criar o capitalismo da forma como a gente conhece, né? E daí eu penso nisso, né? Essa conexão entre África e diáspora, muito alinhado com o Walter Rodney, né? Quando ele fala sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento enquanto conceitos relacionais, né? É, a Europa se desenvolve porque ela subdesenvolve a África, né? Então, da mesma forma, quando a gente pensa em África, né, do continente da diáspora, né, como uma África global, é essa África que é subdesenvolvida, né? Seja ela estando em Nairobi, seja ela estando no Brooklyn, né, lá em Nova York, seja ela estando aqui no Brasil, né? Enfim, então acho que é um pouco nesse sentido, né, que eu fiz essa fala. Agora, professor Alejandro Barrios, depois Jader, depois Jorge Semara, por gentileza.
Se eu concordasse, Rafael, eu poderia passar a palavra para os três, aí você faz uma resposta, pode ser? Acho que fica mais fácil a dinâmica. Então, Alejandro, depois Jader, depois Jorcemara, por gentileza. Obrigado, Kleber, obrigado, Rafael, Jader também. Não sei se quem veio primeiro, mas enfim, agradeço o espaço de fazer uma pergunta e agradeço também a palestra do Rafael. Foi muito interessante. Queria continuar nessa esteira, Rafael, porque a gente tem agendas de pesquisa que são em comum e eu entendi. Primeiro, eu trabalho com desenvolvimento, cooperação sul-sul, a linha colonial que corta o mundo, e depois vem essas teorias, decolonialidade, pós-coloniais e anticoloniais, e por fim eu chego em temas de racialização, etc. E aí eu compreendi que para entender o Estado, você não entende o Estado e as políticas de cooperação e desenvolvimento sem entender a raça enquanto uma categoria de análise e os processos de racialização na modernidade. E aí, juntando esses dois temas, eu queria te perguntar como é que, e aproveitar que você também trabalha com isso, como você vê como as políticas de cooperação internacional elas refletem e reproduzem estruturas de poder que são racializadas, né, e racializantes também. Até porque, por exemplo, a cooperação sul-sul surge num momento de uma solidariedade internacional que é racializada em Bandung, a partir de Bandung 55, né? Então, queria te perguntar isso e parabenizar também a iniciativa e aos colegas. Obrigado. Agora passa para o Jader, né? Isso. Bom dia. Todo mundo Bom consegue me dia. escutar, gente? Eu tô com bastante dificuldade aqui no Zoom. Professor Kleber? Alô? Estamos te ouvindo. Ah, sim. Então, gente, desculpa. Bom dia a todo mundo. Eu quero parabenizar ao pessoal do GECAL, ao pessoal do LAC por essa iniciativa, né? Eu estou bastante feliz de estar aqui hoje. Agradecer ao professor Kleber pelas palavras extremamente gentis. Aí no começo da conversa eu estava aqui escutando tudo. E fazer coro, né, ao que ele falou do querido professor Juliano, e também parabenizar, né, o professor Rafael, de quem eu sou extremamente fã, que é extremamente jovem, assim, já tem uma carreira, né, de muitas contribuições ricas em relações internacionais e de raça e racismo em relações internacionais, né? A gente tem pessoas em comum e um amigo em comum, que é o Ricardo Barbosa, e todas essas pessoas falaram super bem de você. Então, assim, professor, o senhor é uma inspiração para jovens como eu, assim, que querem ter carreira em relações internacionais. Enfim, eu queria deixar isso aqui registrado. Eu queria fazer um comentário, assim, ele é bastante reflexivo, autorreflexivo, ele vai retomar um pouco das dificuldades que eu tive enquanto integrante do LACRE, que tem a ver, e tá de uma forma assim, eu não estou querendo falar como gatekeeper, né, mas acho que esse processo existe. Eu acho que está exemplificado de forma muito significativa em algumas falas hoje, né, que é a falta de engajamento com os principais temas e preocupações da disciplina de relações internacionais, quando a gente vai falar de raça e racismo. Parece que a gente está falando de coisa de negro, coisa de mulher, como se a disciplina não houvesse já toda uma tradição nesses temas, como o próprio professor Rafael falou, né? Eu queria adicionar aqui na parte historiográfica que o professor comentou, né? A histórica edição da revista Alternatives, de 2001, né? Que acho que foi uma edição que mobilizou raça e racismo em relações internacionais. O artigo do Sankara Krishna sobre a amnésia na disciplina é dessa edição, né? Uma edição que foi editada pelo Rob Walker e o Randolph Persaud, né? Que são autores de relações internacionais. Essa história também, para quem tem interesse, ela está disponível nesse fórum que foi escrito de forma de artigo, que foi também editado pelo professor Rob Shillian, né? Que ele fala que surge muito nesse momento, né? Que a gente tem 5 pessoas brancas
esse momento de 2020, se eu não me engano, que a gente tem 5 pessoas brancas discutindo se tem ou não racismo na escola de Copenhague, né, na teoria de civilização. Acho que o professor Rafael vai lembrar um pouco disso. O que eu quero falar é que, tipo assim, como o professor vê, né, esse movimento de que às vezes a gente tende a fazer, de se engajar com esses temas de raça e racismo em relações internacionais, que a gente tende, né, de uma forma, não sei se é consciente ou se é intencional, né, de se engajar somente com esses temas mais marginais, ou literaturas mais marginais, ou literatura que não são de relações internacionais, e isso significa que a gente não precisa se engajar com as principais preocupações teóricas e literaturas da disciplina. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre isso. Quando eu estava no Lacre, que os alunos eles tendiam a falar que eles estavam construindo empiria em relações internacionais a partir do trabalho de Conceição Evaristo, né? Quando na própria disciplina a gente tem, por exemplo, autores como o Inayatullah, né, que mobiliza relações internacionais autobiográficas, e muito mais recentemente o professor Rafael tem conhecimento, inclusive acho que o senhor conhece ela, que eu já vi algumas fotos, a Olivia Rotaziba, né, que é uma professora negra de relações internacionais, que está mobilizando também temas de relações internacionais a partir de uma perspectiva autobiográfica. Então, eu queria entender como o professor lida com isso em sala de aula, né, com esse desengajamento, né, desses temas mais voltados assim, para as preocupações teóricas principais da disciplina. Não sei se o senhor entendeu, mas é isso. Eu agradeço pela oportunidade. Jursemara, depois Ah, Ikid. o meu acho que vai muito na mão e na contramão do que todo mundo está falando. Primeiro, Kleber, obrigada por essa oportunidade de colocar lá o link na CDI. E acabei parando aqui meio de penetra. Eu sou da área da linguística também, igual o Kleber, inicialmente, né? Só que eu sou da área do discurso. A minha tese, ela não é em relações internacionais, mas também não é em linguística aplicada, mas trabalha com ambas as coisas, né? Eu trabalhei como é que eram as relações de poder na construção de materiais didáticos produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? Como é que o Brasil produzia a imagem de si em diferentes lugares, né? E tudo que você falou, Rafael, primeiro, obrigada também pela sua fala, muito boa, muito maravilhosa. E tudo que você falou seria tão necessário para mim há 3, 4 anos, quando eu estava escrevendo a tese, porque eu quase não encontrava dentro do campo das relações internacionais pessoas que estivessem preocupadas com essas questões. Não de forma que circulasse a ponto de que eu conseguisse chegar até elas, né? Porque existem as pessoas, como você falou, que fazem, e existem as pessoas que chegam até nós, as leituras que circulam. E a gente sabe muito bem que aquilo que circula também é orquestrado pelo sistema, pelas estruturas de poder que a gente fica denunciando o tempo todo, né? Não é qualquer um e a qualquer tempo que nos chega. A minha pergunta é sobre essa questão. Se você se interessa em perceber como é que a diplomacia brasileira, como essas relações internacionais produzidas pela diplomacia brasileira, por exemplo, desde muito tempo foi uma das primeiras a utilizar isso, a utilizar a questão cultural como base, praticamente, para produzir essas relações internacionais, e principalmente a língua. Principalmente nessa questão das relações Sul-Sul, né? Dentro do Mercosul, a língua foi um dos primeiros espólios a ser utilizada para fazer essa relação internacional aí com a Argentina, principalmente, funcionar. E agora, em determinados países africanos, também tem sido utilizada para essa aproximação. Se você tem algum trabalho sobre isso, se interessa, ou pode indicar leituras sobre essas questões. E o último comentário, a última pergunta, Ikiju, esse meu querido orientando de relações internacionais, é meu primeiro orientando das relações internacionais, né, Ikiju? Eu quero pegar o Jader de qualquer jeito, né? Mas aí eu tô, né, Jader, vou ver se o Juliano libera.
Vamos ver, tô brincando, viu, Rafael? A gente tá em casa, que eu posso falar assim, né, Ikidil? Seja bem-vindo, Ikidil. Obrigado, Josemara, pela sua. A Josemara é uma ativista, viu, Rafael? Uma ativista na Bralim, na Associação Brasileira de Linguística. Seja bem-vinda. Ikidil. Bom dia a todos, todas. Agradeço ao professor Rafael pela brilhante apresentação. Eu gostei da fala né, onde ele falou que a gente deve ler esses autores brancos, né, por como no caso lembra de Hegel, por mais que eles tenham pronunciado de alguma forma, escrito algumas passagens racistas, né, a gente deve ler para ter uma visão crítica, né? Se a gente não ler, a gente não vai conseguir saber o que eles disseram, né, de verdade, né? Ter uma leitura do que eles, falaram. Mas a minha questão é com relação à questão do racismo, né, que se manifesta diretamente e indiretamente nas estruturas, nas dinâmicas de poder políticas na arena internacional, né? E se, historicamente a gente vê que as relações internacionais foram marcadas por desigualdades raciais e coloniais, e isso tem perpetuado, legitimado as desigualdades, as práticas excludentes na arena internacional. Como professor de relações internacionais, né, um pesquisador também, de que forma países e organizações internacionais podem promover de forma mais consistente e eficaz, né, ah, promover políticas, né, antirracistas de maneira mais eficaz e mais consistente nas suas agendas globais. Há uma grande inquietação por minha parte com relação a, a essa representação desigual, a marginalização de vozes não ocidentais, né? Eu vejo o posicionamento do Brasil sempre nos organismos internacionais, nos fóruns e nos debates internacionais, né? Levando as questões africanas, né? Além dos países africanos também tomando iniciativas próprias, né? De ocupar esses espaços, mas que ainda o racismo e todo o legado colonial, né, continua perpetuando as desigualdades e outras formas, né, de marginalização. Obrigado. A gente agradece, Ike, Rafael. Muito obrigado, Henrique, Josemara, Jader, Alejandro, pelas perguntas. É, dá vontade de ficar mais, né? De mais tempo. Nossa, acho que cada pergunta aqui abriu um outro seminário que a gente podia fazer. Eu tô pensando aqui, né, na melhor forma de responder, e eu acho que eu vou fazer uma amarração aqui primeiro do que o Jader falou com o que o Iki falou, né? Primeiro, no ponto, em um dos pontos do que o Jader falou sobre como se engajar nesse movimento de raça e RI, de forma a não ficar nesse quadrado, né, como um tema marginal, né, mas pensando isso de formas é, transversais na disciplina, né. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente está aqui na UFG, né, num momento de reforma do PPC, né, e um dos valores que a gente decidiu nessa reforma é a gente não quer ter uma disciplina de raça e relações internacionais, porque esse tema tem que estar em todas as disciplinas, né? E é um trabalho, né? Porque, por exemplo, eu sou professor de teoria 2, né? Aqui a gente tem teoria um e 2. Para mim é fácil. É trazer esses temas que, né, a gente mobiliza, em que eu estou bem confortável. Mas e o professor de estatística, né? Como que ele vai trazer? E numa das conversas que a gente teve, alguém comentou, né? Ah, aí não tem jeito, aí realmente a gente pode fazer de forma tradicional. Eu falei, poxa, você esqueceu do Errol Henderson, né? Um autor clássico negro de relações internacionais que sempre mobiliza metodologia quantitativa, né? Não sempre, na maior parte dos textos dele, né? Um quantitativista negro, né? Então, também tem isso, né? Ah, falar de questões negras é só fazer pesquisa qualitativa, é só pensar de forma reflexivista? Não, em hipótese alguma, né? É também isso, claro, né? Em termos metodológicos, eu sou muito mais qualitativista, evidentemente. Mas em estatística, os alunos têm que ler o Henderson, né? O aluno de RI.
E daí a gente pensa, né, tanto isso atravessando todas as disciplinas do campo, como também atravessando outras práticas extracurriculares, né? E aí eu me retomo um pouco também de novo a questão da praxeologia, né, que o professor Kleber tinha comentado antes. Então, por exemplo, uma coisa muito tradicional em RI são as simulações de organizações internacionais, né? Como que essas simulações estão dando conta de simular as dinâmicas que a gente identifica nas organizações internacionais, né? E aí, ao trazer o tema das OIs, eu já me conecto um pouco também com essa provocação do IC, né, dessa promoção de políticas antirracistas. Eu quero fazer uma provocação, né? Eu acho que talvez todo mundo aqui, ou a maioria, já viu uma simulação, ou já participou de uma simulação, organizou uma simulação, né? E uma das coisas que a gente vê muito é um cuidado muito grande com a forma, né? O decoro, o silêncio. E aí, tem uma amiga, né, a Mariana Balau, professora na PUC de Poços de Caldas, né, PUC Minas, que ela fez uma pesquisa sobre as negociações climáticas, né, as COP, eu lembro que ela estava em Paris e ela me mandando uma mensagem horrorizada, porque ela percebeu que na assembleia principal, né, da COP, quando eram presidentes, representantes de países brancos, o auditório ficava em silêncio. Quando eram negros, tinha muita conversa paralela, muito alarido, assim, sabe, muito barulho, de um modo que ficava até difícil de entender o que estava sendo dito. Então, quando a gente pensa uma simulação de relações internacionais que incorpora a conversa paralela na sua prática, ela não está, na verdade, né, tendo ali alunos pouco disciplinados, né? Ela está sendo, na verdade, mais realista, né, do que se ela tivesse tendo ali todo mundo que respeita o outro. Porque na prática, né, o que ela observou em loco é que não havia respeito aos representantes negros, né? Então tem essa questão, né, da possibilidade do acesso ao espaço, né? Ter ali uma assembleia onde o representante de um país africano pode pedir a palavra, né, e ter a sua fala, mas tem a questão da escuta, né? O que remete, por exemplo, a Spivak, né? Pode o subalterno falar, né? Mais do que ele poder falar ou não, tem alguém para escutar, né? Quem que é essa audiência, né? Essa audiência, ela está atenta? Ela está ouvindo, né? E aí eu até brinquei com os colegas, né, os alunos, né, quando a gente estava tocando uma vez esse tema, que eles estavam contando de um colega que estava sofrendo bullying, porque quando ele falava, ninguém ligava para ele, né? E por coincidência, era um aluno que representava um país africano, né? Eu falava, olha, vocês não estão fazendo errado no sentido de simulação, né? Tipo, sendo desrespeitosos. Na verdade, sim, está sendo desrespeitoso, mas vocês estão sendo realistas ao fazer isso, né? Então, daí, né, o que eu quero provocar é a gente pensar que as organizações internacionais, os países, eles vão ter ali seus eventos, seus documentos, os discursos, né? Tem tudo aquilo que é visto, né? Mas essas práticas antirracistas, elas também passam pelo não visto, né? Então, quando eu pego ali a transcrição de um discurso no site da ONU, eu não tenho, por exemplo, esse ponto de quem está prestando atenção ou não no discurso, né? Mas eu acho que essa é uma questão fundamental, inclusive para pensar o que foi comentado. é, Agora me perdi quem que foi, mas sobre a questão da circulação, né? Quem que circula e quem que não circula. Isso é determinado por uma política, né? Por uma lógica política, né? Que não é simplesmente, não é somente qualidade do texto do autor, né? Então, acho que pensar essas possibilidades, né, passam também por isso, né, de uma inclusão verdadeira e de um processo de escuta sério, né, não uma escuta, como a gente fala, né, para inglês ver. Nessa escuta para inglês ver, me remete, por exemplo, na minha pesquisa de campo no Equador, quando eu conversava com uma liderança indígena, é, e essa liderança falava sobre como que o processo de consulta eh, aos povos indígenas sobre novos empreendimentos extrativistas, né, nos seus territórios, deveria ser feito pelo Estado primeiro, deveria ser feito, né? Sim, fez, não, não fez. Mas, para além disso, deveria ser feito de modo a consultar se eles queriam aquela intervenção, né, no seu território.
E pode ser que, sei lá, você fala ali, ó, a gente está querendo explorar minério de ferro no seu território. Se o povo quiser, ok, explore, né? Não tem uma contradição ali nesse sentido, né? Pode ter em outros. Mas o que estava acontecendo, na verdade, era que o Estado estava chegando como um aliado das empresas extrativistas e o processo de consulta, na verdade, era um processo de propaganda, né? Então, vejam só como esse novo empreendimento, né, de tirar petróleo da terra que é sagrada para você, na verdade, vai levar desenvolvimento para você, né? Vai levar recursos, e vai levar investimento. E eles não tinham muita palavra de, né, negar aquilo. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Não se faz relações internacionais antirracistas sem aqueles que estão sendo marginalizados, né? Sem aqueles que estão sendo discriminados socialmente, né? Então, se você coloca um representante africano numa OI para falar e ninguém escuta, isso não é antirracismo, né? Se você faz um processo de consulta a um povo indígena sobre um novo empreendimento, não, uma nova prática extrativista no seu território, e eles não têm poder de negar aquilo, então isso não é prática antirracista, né? Isso não é uma prática decolonial, plurinacional, né? Pensando no caso específico do Equador. É, e aí já conectando também, né, com as falas da Josemara e do Alejandro, né? Se a gente pensa cooperação internacional sem essas pessoas, isso não é uma cooperação antirracista, né? Se a gente faz uma diplomacia, uma política externa sem essas pessoas, isso não é uma diplomacia antirracista, né? É, Daí, pensar agora as especificidades, né? Por um lado da política externa, por outro lado da cooperação internacional. Josemara, primeiro quero ver sua tese, se você puder me mandar, fiquei muito curioso para ler. É, e recentemente eu orientei aqui um aluno brilhante, né, na graduação de Relações Internacionais, que é o Cairo, que ele fez um trabalho revisando documentos do Itamaraty no período da ditadura, e ele queria ver justamente como que se dava uma construção de um discurso do Itamaraty a partir do mito da democracia racial, né? Então, no desenho original da monografia dele, ele teria um capítulo onde ele estaria efetivamente ele fazendo essa análise dos documentos. Ele precisou fazer dois, porque tinha tanta coisa sobre Abdias do Nascimento que precisou ter um capítulo só para Abdias, né? Então, a gente tem esse Ministério das Relações Exteriores que, por um lado, apresenta uma imagem de Brasil, né, a partir ali de uma construção de democracia racial, né, do país de todas as raças, né, dessa nova raça que é o brasileiro, e ao mesmo tempo esse país que está mandando comunicações secretas para outros países falando assim, olha, se o Abdias tentar entrar aí, não deixa, né? Não deixa ele falar, não deixa ele falar em nome do Brasil, né? Então, eu acho que isso é um tipo de trabalho muito interessante, enfim. Eu falei muito com o Caio que a gente tem que publicar esse trabalho, porque ele traz ali contribuições fundamentais para a gente pensar essas práticas ocultas, né, do Ministério das Relações Exteriores. E aí, de novo, esse jogo, né, de falas e silêncios, né? O que é que se fala, né? O Brasil como um país de uma cultura diferente daquela ocidental, né? E uma cultura bonita, a ser valorizada. E aí a gente pensa as políticas de turismo. Mas, por outro lado, né? Um país que está sabotando os seus movimentos por igualdade racial, né? E aí, por fim, né, conectando com o Alejandro, pensando essa dimensão racializada, né, da cooperação internacional, o que eu observo é que, em parte, justamente o ímpeto que vem a partir de Bandung, ele traz ali essa autoafirmação, né, a partir do Sul, a partir de um movimento não alinhado nem com nenhum dos blocos ali que estavam disputando hegemonia. Mas o que eu observo com o tempo é que as práticas, elas, na medida que elas vão ficando muito presas ali às burocracias, né? E são burocracias muito brancas, de novo, né? Onde essas pessoas não estão tão presentes, esses problemas acabam ficando, podendo ressurgir, né? Então, por exemplo, uma aluna recentemente, né, que fez um estudo sobre um projeto de cooperação com Cabo Verde, mostrava como que os próprios instrumentos de avaliação tendiam a ter uma visão muito positiva sobre o que foi o projeto, é, e os pontos de fragilidade, né, os pontos onde o projeto não foi tão bem, era justamente os cabo-verdianos falando que não se sentiram escutados,
né? Era o Brasil muito ali trazendo as suas questões e não tanto ouvindo e não tanto trazendo a partir de perspectivas que interessavam a eles, né? Então, assim, eu cito isso para falar de um ponto, né, em específico. Trazer um exemplo, né, na verdade, melhor dizendo. Então, acho que a cooperação Sul-Sul é uma possibilidade da gente trazer essa possibilidade de uma cooperação internacional antirracista, mas isso vai depender muito do modelo de desenvolvimento que está sendo entendido a partir daquele projeto, vai depender muito dos atores que estão sendo envolvidos naquela relação, né? É, e da possibilidade de horizontalidade, né, que está havendo naquela cooperação. Eu acho que estourei o tempo, né? Faltou só um pouquinho falando da questão autobiográfica que o Jader perguntou, né? É, e aí eu vou fazer um comentário bem rápido para não deixar de fora, mas sim, eu gosto muito do trabalho do Naina Atula, da Olivia Tazibo, né? É, inclusive tenho proposto cada vez mais para os alunos fazerem relatos autoetnográficos, né? Pensando ali o processo de aprendizado deles nas disciplinas, ao invés de uma prova convencional, por exemplo. É, e aí eu queria destacar um texto que eu publiquei na revista África e Africanidades, é, que foi derivado de uma fala, né? É, onde eu falava de relações internacionais com a gente e sem a gente, né? Com nós e sem. E, e quando eu falo com nós, me permitindo esse erro intencional, né? Para pensar nós enquanto ligações, né? Que nos conectam a esse campo. Quando a gente pensa em RI, a gente pensa em RI sem a gente, né? A gente é só um observador, né? Eu sempre gosto de lembrar uma vez que eu vi o Mersheimer publicamente falando, é, era uma mesa que só falou de China, mas a propósito da mesa era falar de potências médias. Quando perguntaram para ele sobre Brasil e Índia, ele falou, o Brasil é um país bonito e a Índia é um ótimo lugar para tirar férias, né? Então, quando eles falam sobre relações internacionais, a gente não existe. A gente existe enquanto objeto, enquanto periferia, nem enquanto periferia, porque eles não discutem o que que é periferia, né? O interesse deles é a tragédia das grandes potências, né? Não à toa esse é o título dele. Então, eu acho que quando a gente faz esse movimento, né, de se inserir, epistemologicamente, a gente tem que partir de Emicida. Tudo que nós tem é nós. Então, não tem como fazer esse movimento de inserção sem levar seriamente um esforço reflexivista, monista, né, em alguma medida autobiográfico, né? Então, eu tenho, por exemplo, nos meus trabalhos, né, que eu estou orientando, tenho incentivado cada vez mais os alunos a escreverem em primeira pessoa e trazer elementos das suas vivências que nos ajudem a entender por que eles estão falando daquilo, daquela forma, naquele contexto, né? Claro, né, com todo um cuidado metodológico, né? E eu não estou falando de fazer um diário, né? Mas é de fazer um trabalho cuidadoso onde a gente pensa relações internacionais a partir de nós, né? E nossas vivências, elas têm que ser consideradas, elas têm que ser validadas, né? Elas têm que ser reconhecidas como parte do trabalho, né? E não só um trabalho empírico, né? Um trabalho teórico, né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo teoria também, né? Teoria a partir de outras epistemologias, né? Epistemologias negras, epistemologias indígenas, né? Então, eu gosto muito desse movimento que eles fazem e eu me insiro um pouco nisso também, né? Eu tento me inserir um pouco nesse sentido também. Então, excelente, viu, Rafael? Excelentes suas colocações, as ponderações e o comentário dos colegas. Eu vou agora só entrar na parte final, então. Eu vou pedir autorização, licença para vocês, eu vou compartilhar a tela para ver se vai dar certo. Espera só ver se vai dar certo. Tá aparecendo para vocês aí agora? Tá aparecendo para vocês? Sim, apareceu. Sim, Ótimo. professor. Ótimo, então vou entrar na parte final. Então, Rafael, eu queria mais uma vez agradecer muito essa oportunidade de ter aprendido contigo nesse evento que a gente está organizando juntos, né, aqui no curso de Relações Internacionais. Eu queria só fazer uma reflexão final aqui para nosso diálogo. Eu queria retomar uma frase dita pelo Rafael e uma frase dita pela Karine Souza, né? A Karine, Rafael, na última roda de conversa que ela falou para nós, ela escreveu: o negro é objeto e o objeto não fala. Aí, viu, Jader, inspirado na provocação dela, eu vou publicar um artigo no Correio Brasiliense, no qual sou articulista, onde eu vou tentar fazer uma alusão ao caso do Vini Júnior,
agora que não ganhou a Copa, não ganhou a bola de ouro. E eu estou fazendo a menção justamente que ele não ganhou porque ele foi o negro que falou. E por ele ter falado, ele não deveria ter falado. A sociedade, a branquitude achava que ele deveria ser objeto. Então, viu, Josimara, depois eu posso compartilhar com vocês. Quem quer ler esse texto, vai ser um texto um texto meu vai sair agora no jornal da UNB, chamado Sobre a Questão da Gentileza, Pedagogia da Gentileza, já que dia 13 de novembro é dia da gentileza. E escrevi um outro texto agora para a SECOM, que era justamente sobre uma parábola que eu peguei dos historiadores, né, que sempre contam, os historiadores contam os feitos do leão, mas nunca fala das pessoas que foram predadas por ele. Esse é meu texto reflexivo para o Novembro Negro. E aí, inspirado na fala da Karine, eu faço um texto para o Correio Brasiliense sobre negro e objeto. E aí falando sobre o Vini Júnior. O texto ficou legal, tá? Se alguém quiser depois me contatar, eu posso mandar para vocês lerem. Assim, modéstia à parte, acho que tem uma reflexão interessante. E a Karine nos ajudou a entender também que quando uma mulher negra se movimenta, eu acho que toda uma estrutura da sociedade se movimenta junto com ela, citando um pouco aquilo que a própria Angela Davis já dizia, e inspirada agora nessa fotografia de Spiegel Fairway, falando um pouquinho da Angela Davis. E aí eu queria também agradecer, né? Eu ia fazer essa colocação, o Rafael fez, também o texto, né, Rafael? Esse texto aí da antropofagia, eu gastei muito tempo refletindo acerca dele, o que ele significava, então fazendo menção para os colegas aqui presentes. E eu queria aproveitar a oportunidade singular, já que vocês estão aqui presentes, e também muita gente vai acompanhar nosso canal no YouTube, né? Nós vamos colocar na lei de hoje à tarde no YouTube. Então, nós vamos ter no dia 13 do 11, sou eu que vou fazer uma, uma, uma fala. Deixa eu só pegar meu filho mais novo, que é esse livro meu, que eu lancei pela editora Routledge agora no ano de 2024, chamado Decolonizing the Internalization of Higher Education in the Global South, que é meu livro sobre decolonizando o ensino superior no sul global. E eu vou falar um pouquinho com a audiência sobre o meu livro. O que eu pensei juntamente com o Lauro Sérgio Machado Pereira, que é meu orientando de doutorado, fez doutorado comigo e agora vai fazer pós-doc comigo. A gente publicou esse livro e eu queria discutir um pouquinho com vocês esse meu livro, lançado agora pela editora Routledge em 2024. Foi agora, né? Saiu, agora, recente, foi lançado. Eu fiquei bem alegre que a editora Routledge considerou ele como um dos livros para ganhar o award desse ano de 2024. Então, né, a gente tem que começar a valorizar, né, Jucimara, né, já daquilo que a gente está produzindo e disseminar aquilo que a gente está produzindo na ciência brasileira visando o Global South. Então, mais uma vez, eu queria saudar todos os colegas, todos os amigos aqui presentes, Irene, minha querida amiga Irene Zilda da Silva, minha grande inspiradora, né, Irene? Irene, a gente começou, posso agora confidenciar para a audiência, né, Irene? Toda essa minha transformação de me tornar negro foi depois que eu tive a oportunidade singular de trabalhar com a Irene Isilda da Silva, que ela é mestra pela PUC São Paulo, uma ativista de São Paulo, uma professora que eu tenho um amor, né, Irene, muito grande por você, e eu me recordo como fosse hoje eu e Irene avaliando, Rafael, justamente os livros didáticos de português, de língua estrangeira, de inglês, pelo PNLD, aí a própria Irene me questionava, falou, Kleber, e aí, as famílias negras, onde elas estão? Onde estão os negros no livro? Aí, né, Irene, a partir daquela interlocução que eu tive com a Irene, eu deixei de ser negro e me tornei negro, citando a Neuza, a Neuza Santos, e eu agradeço, viu, Irene, pela sua existência, acho que a Irene temos de fazer uma fala da Irene com a gente aqui, tá? Eu acho que se hoje eu falo um pouquinho da Irene, se eu falo um pouquinho hoje sobre a negritude e tento defender um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que justamente eu devo à Irene. A Irene me transformou, tá? Eu queria agradecer muitíssimo, Irene, pela sua existência, sabe? Eu te amo de paixão, sou louco por você. Vou até colocar um. Ó, quando eu falo Irene na minha vida, olha o que aparece automaticamente. Tá? Corações, elas emergem quando fala de Irene na minha vida. Gratidão. Não, gratidão, Irene. Você é uma pessoa muito especial para mim, muito especial mesmo. E aí, Rafael, eu queria, em nome do nosso grupo, do Lacre, do GCal, agradecer muito a sua presença. Aí a gente podia agora, se o grupo concordar, a gente podia. Nós vamos terminar a gravação agora e fazer um momento, uma foto nossa para a gente celebrar depois. Se vocês puderem, desejar ligar as câmeras.
Vai ser um prazer conhecê-los virtualmente, né? Rafael, Leide, Jader, Josemar.